Me lembra muito. Eu cheguei aí numa escola de líderes, né? E eu lembro lá que tinha os caras lá brabo, né? Mais murro. Tinha os camarada brabo lá. E os caras falavam as coisas lá que, né, enchia o coração de algumas pessoas. Falava do futuro imperatório perfeito ou não? Não, os cara pegavam pesado, meu. Era tipo o cara que era conselheiro da Sim, rainha sim. e tal. E Aqueles eu. caras que, se você parar pra pensar, se intimida. Né, não, tinha. É. E eu achava interessante as ministrações deles, mas não me comovia. Não me comovia. Eram uns papos assim. Não, se você é águia, você tem que andar com a águia, Sim. né? Porque se você é líder, você tem que andar só com os líderes. Se você tem visão, você tem que andar com quem tem visão. Poxa, não entendo muito isso não. Não aceito isso não. E aí é fogo, né, cara? O ruim de ser questionador é isso. Tu sempre acaba sendo pego pela orelha. E aí a pessoa que estava responsável por mim lá, né, eu era mais jovem, ela vinha e falava assim, pô, mas você não pode questionar o cara. O cara é um cara conhecido, ele é... Eu falei, não, eu não tô questionando. Quem tá questionando é a Bíblia. Cristo escolheu talvez os piores caras para serem os discípulos dele. E ele ensinou para eles e os caras depois morreram pela mensagem. Vou começar por aí. Mas o ponto que eu queria tocar não era esse. Era que quando, né, o Rina, falecido Rina, do Bola de Neve, Sim. ele subiu. Era uma época muito diferente. O Rina, ele tinha outra postura. Não que eu acho que ele... Eu não tenho como ficar criticando ninguém aqui. Mas falando sobre essa questão, por exemplo, eu lembro que ele subiu no palco, né, pra falar, pra ministrar. E ele começou assim, poxa, gente, eu tô aqui num palco, mas eu queria contar a história pra vocês antes. De como isso daqui me emociona. Eu tô aqui nesse palco hoje, mas há alguns anos atrás, eu lembro de estar na igreja, ainda começando, com a minha pranchazinha de surf em cima do púlpito. E eu lembro que veio um irmãozinho correndo, gritando, desesperado, porque tinha um cara falando mal da igreja da gente em rede nacional e criticando demais. E esse cara, aí ele aponta o nome, né? Ele cita o nome do que é justamente o cara que preparou tudo lá, que criou essa escola de líderes. E ele fala assim: e esse cara hoje preparou o palco para que eu estivesse aqui hoje ministrando. E o cara que ouviu aquilo olhou para aquela cara bem assim, bem sem graça. Deus está hoje, ele está nos ensinando. Falou assim pro Rina. E o Rina trouxe justamente uma ministração. Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre isso. O Rodrigo que vive dizendo que eu acabo pegando tocantes diferentes das mensagens. Mas eu tive bons líderes, entendeu? Eu tive boas pessoas que me ensinaram isso. É o lado B da história, né? Mas é bom. E ele falava justamente quando ele trouxe sobre o filho pródigo, ele falou sobre o irmão do filho pródigo. E ele trouxe várias características. E vocês falando sobre essas características hoje, me fazem também entender algumas coisas que são bem interessantes. Porque, por exemplo, muitas vezes o cara que está dentro da igreja, ele acha que ele está ali e ele merece. E é por isso que ele acaba não aproveitando da misericórdia que deveria ser merecedor, sabe? Sim. Ele não consegue ser humilde o suficiente para dizer para Deus o que ele precisa. Ou então o que ele precisa não é o que Deus quer para ele. Porque isso é uma condição muito estranha no evangelho da graça, né? A gente não entendeu que quando pedir dar-se-vos-á, né? Buscar e achareis, é justamente porque a gente teria o Espírito Santo. E esse pedir que o Espírito Santo coloca no nosso coração é justamente o que Deus quer nos dar. E não o que a gente quer usar para bem proveito próprio. Tá em Tiago.